Não vejo a hora de completar 18 anos para ninguém mais mandar em mim. Já ouviu, talvez, um adolescente falando isso? Às vezes foi o adolescente que você tem até em casa, né? Seu filho, sua filha. Ou então você lembra de ter falado isso também quando era jovem. Isso daí é normal, isso é natural. Não é culpa desse jovem querer ser independente. O mundo em que nós vivemos promove um espírito de independência, ou seja, um espírito de que ninguém manda em mim, eu sou livre para fazer o que quiser. Isso acontece porque a tendência humana é de ser independente, o que em certa medida é muito bom. Alguns por causa de motivo maior, por exemplo, a velhice, deixam de ser tão independentes e passam a ser mais dependentes de uma outra pessoa. E às vezes a pessoa acaba se sentindo mal, porque acaba incomodando, talvez, um filho, um parente. Então, a pessoa ela querer ser independente é normal. Mas a independência que nós estamos falando aqui nesse discurso, a independência que rege o mundo hoje, não é essa independência natural do ser humano. É uma independência doentia, é uma dependência ruim, porque ela é desequilibrada e podemos dizer assim que é desrespeitosa, porque é um mundo que quer ser independente de Deus. E, logicamente, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás, o diabo, o primeiro que quis ser independente de Deus para ser o dono desse espírito, podemos dizer assim. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele em Efésios, capítulo 2, versículo 2, ele compara esse espírito de independência que rege o mundo hoje como se fosse um ar. E como o ar que está nesse salão do reino, por exemplo, nós não conseguimos fugir dele. Nós respiramos esse ar e sofremos a influência desse ar de independência, esse ar doentio do mundo. Esse ar demoníaco, quando inalado por pessoas que não querem servir a Jeová, essa pessoa começa a demonstrar características bem parecidas com o dono desse ar, Satanás, o diabo. Ela começa a desrespeitar princípios divinos, começa a demonstrar egoísmo, arrogância, ambição, uma tendência de estabelecer seus próprios padrões de moral, ignorando o que Deus diz sobre aquele assunto. Lembra muito Satanás. Então podemos dizer que quanto mais uma pessoa respira esse ar demoníaco, mais parecido ela fica com Satanás. Mais ela reflete as suas características. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem é que o senso de liberdade, elas acham que são independentes, é falho. Porque elas acham que podem fazer o que quiser, quando quiser, são livres, mas, na verdade, elas são dependentes de alguma coisa. Podemos dizer que essa dependência é tão grande que podemos chamar essas pessoas de escravas disso. Vamos descobrir o que é? No texto de Romanos, o capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Notem do que essas pessoas são dependentes. Diz assim: não sabem que, se vocês se apresentam a alguém como escravos para lhe obedecer, são escravos daquele a quem obedecem, notem, quer do pecado que leva à morte, quer da obediência que leva à justiça. Notaram? O texto diz que a pessoa ela é tão dependente do pecado que ela vira escrava do pecado. E essa escravidão ela é involuntária também. Não é que a pessoa ela quer ser escrava do pecado. Na verdade, em muitas culturas, as pessoas elas nem sabem o que é pecado e essa palavra nem tem no vocabulário. E mesmo assim, nós podemos dizer que essas pessoas elas são escravas do pecado. Quando se fala para esse tipo de pessoa que não tem no vocabulário deles que eles cometeram um pecado, na verdade, eles acham que é crime, que ela fez algo de errado. Mas o pecado não é isso, não necessariamente. Nós somos dependentes, escravos do pecado, sem se aperceber disso. Agora, qual que é a origem dessa dependência pecaminosa? A Bíblia ensina que Adão e Eva, os primeiros humanos, foram pessoas reais, sim, mas, diferente dos que são dependentes do pecado, eles eram livres. Era como se tivesse uma alforria do pecado. Não tinha nenhuma escravidão para com o pecado. Eles tinham, então, a oportunidade de viver para sempre se obedecessem a Deus.
Mas aí, libertários, né, pessoas que defendem a independência, podem dizer, não, mas Adão e Eva, eles eram dependentes sim, eram escravos. Eles eram escravos das ordens de Deus. Irmãos, Jeová, no que se tem relato na Bíblia, deu apenas uma ordem para Adão e Eva. Se eles obedecessem essa única ordem, eles seriam livres e viveriam para sempre. Imagine a cena. Imagina numa dependência de escravidão, né? O amo chega para o seu escravo e fala, você não pode, hoje a tarefa do seu dia e dos próximos dias, na verdade, vai ser que você não pode comer daquela árvore. O escravo fala, mas qual árvore? Aquela não, aquela você pode comer. Não, aquela lá no canto ali, aquela você não pode comer. O resto, você pode comer tudo. O que mais que eu tenho que fazer? Não, só isso. Essa é a sua tarefa do dia. O escravo ia ficar feliz da vida, né? Nem parece ser uma ordem direta. Então, da mesma forma, irmãos, podemos dizer que Adão e Eva eram totalmente livres. Mas nós sabemos que o final da história não é tão positivo assim. Eles obedeceram àquela única ordem que Deus deu para eles, não para eles cumprirem, no caso. E pensando nesse sentido, irmãos, seria desamoroso da parte de Deus se ele desse várias ordens naquela ocasião para Adão e Eva. Nós falamos no início do discurso que é uma tendência humana querermos ser independentes. Nós temos essa tendência porque Jeová nos criou dessa maneira. Jeová nos criou para sermos independentes. Então, não faz sentido Jeová ter criado Adão e Eva para querer ter liberdade e dar várias regras para eles. Por isso que ele só deu uma regra e, mesmo assim, Adão, por vontade própria, diferente daquelas pessoas citadas também no início do discurso que são dependentes do pecado, mas não porque eles escolheram. Adão e Eva não, eles escolheram ser dependentes do pecado. E Jeová disse que se eles fizessem isso, se eles desobedecessem, eles morreriam, e foi exatamente isso que aconteceu. Com isso, irmãos, Adão perdeu a oportunidade de viver para sempre livre. E isso afetou não somente a ele, a sua esposa, mas também todos os seus descendentes. Podemos dizer que os descendentes que estavam nas entranhas de Adão, no seu código genético, foram afetados por aquela má decisão que ele fez. E a condenação que Adão teve foi passada para esse código genético, para todos os seus descendentes, fazendo então que todos aqueles que nascessem de Adão, o primeiro homem, a sua linhagem, a humanidade inteira, se tornasse escravo do pecado. Mas Jeová, ele proveu a libertação. Jeová, ele escreveu a carta de alforria. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Adão, ele escolheu, conforme mencionado, ser escravo do pecado. Mas Jeová, mesmo assim, guiado pelo seu amor, providenciou um resgate para libertar a humanidade do pecado e da morte. Vamos ver como que Jeová fez essa libertação da humanidade aqui no texto de Romanos? O capítulo 6, agora o versículo 23. Romanos 6, 23. Diz assim: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, irmãos, Jeová, ele providenciou um resgate, através, conforme citado no texto, do nosso Cristo Jesus. E se não fosse por ele e por Jeová, nenhum outro poderia libertar, nenhum outro poderia assinar essa carta de alforria, libertando a humanidade do pecado e da sua penalidade, a morte eterna. Jeová, ele fez isso por enviar do céu seu Filho amado, perfeito, nascendo também como um humano perfeito, que pudesse dar a sua vida para nós. Diferente de Adão, Jesus não escolheu ser escravo do pecado. Ele viveu uma vida perfeita sem pecar. E mesmo assim, ele morreu. Portanto, dentro dos seus genes, novamente, Jesus ele tinha a capacidade de gerar uma raça humana perfeita. E ao fazer isso, ele substituiu Adão. Por isso que o texto de Isaías fala e chama Jesus de Pai Eterno, porque Jesus ele substitui Adão como nosso pai, tendo assim a possibilidade de nos libertar do pecado e nos seus genes nos tornar perfeitos, por assim dizer, possibilitando a vida eterna a todos que exercem fé no sacrifício de Jesus.
O vídeo Por que Jesus Morreu, disponível no jw.org, traz uma comparação bem interessante sobre esse sacrifício de Jesus e Adão. Fala sobre um dono de uma fábrica que roubava regularmente, né? E a fábrica foi à falência por causa de tanto roubo que esse chefe mau fazia, fazendo com que todos os funcionários fossem demitidos sem receber nada. Mas aí veio um benfeitor, Jesus Cristo, e comprou aquela fábrica, trazendo todo mundo de volta e dando o salário novamente para essas pessoas. Então, Adão, o dono da fábrica corrupto, que através da sua má decisão afetou várias pessoas, e Jesus, o benfeitor, dando a sua vida, comprando a fábrica, e hoje, por causa disso, nós somos libertos do pecado e da morte. Por isso, irmãos, todos nós devemos ser muito gratos pela fonte da vida, Jeová Deus, e o seu Filho, por ter dado a sua vida em benefício de toda a humanidade. Agora vem a pergunta, como que nós podemos demonstrar essa gratidão pelo sacrifício de Jesus? Bem, o próprio apóstolo Paulo nos responde agora no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim: pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos, de fato, todos tinham morrido. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Notou que o texto fala que, primeiro, a gratidão pelo sacrifício de Jesus nos impele, nos força a fazer o quê? Conforme o versículo 15, a viver não somente para nós, mas para aqueles que se sacrificaram por nós, no caso, Jeová e o próprio Jesus Cristo. Por isso, irmãos, na continuação desse discurso, nós vamos ver 4 pontos de como que nós podemos demonstrar em nossa vida gratidão ao sacrifício de Jesus e de Jeová. O primeiro ponto é a dedicação e o batismo. Para fazer a vontade de Jeová, é necessário nós darmos passos para ser uma testemunha de Jeová dedicada e batizada, caso nós não tenhamos feito isso ainda. Mas é preciso mesmo se batizar? Talvez alguém pergunte. Será que só vindo na reunião, ficando aqui com os irmãos, leio todas as sentinelas, despertais, sai um artigo no JW, eu leio tudo, não preciso me batizar? Irmãos, sim, precisa, porque o batismo é um símbolo público exatamente do texto que nós lemos, de que nós não vivemos mais para nós, mas sim para Jeová e Jesus. Para estar no meio daqueles que também fez esse ato de dedicar a sua vida, nós também precisamos dedicar a nossa. A sentinela de 15 de março de 2013, na página 17, repetindo, sentinela de 15 de março de 2013, na página 17, traz um quadro com 9 passos que levam ao batismo e ao crescimento contínuo. Então, se você ainda está pensando em se batizar, talvez possa ver em que passo você está. Citando eles para os irmãos terem uma noção, o primeiro é: iniciamos por absorver conhecimento de Jeová e de seu Filho Jesus Cristo. A pessoa começa a aprender sobre Jeová através de um estudo bíblico. Quanto mais ela aprende, quanto mais ela vai absorvendo conhecimento, vem o segundo passo, que é a fé. Começa a crescer com o aumento desse conhecimento. Quanto mais fé nós temos, maior a nossa amizade com o Jeová. E assim como um amigo que a gente quer conversar toda hora, manda mensagem toda hora, também é com o Jeová. Só que, para conversarmos com o Jeová, precisamos do terceiro ponto, que é a oração. Então, a pessoa ela começa a orar regularmente a Jeová. O ponto 4 diz que nós vemos a necessidade de se associar com pessoas que também fazem a mesma coisa. É como se você começasse a ter o mesmo ciclo de amigos que Jeová tem. Você começa a ser amigo de quem é amigo de Jeová. Em quinto, essa pessoa se arrepende de seus pecados. Não somente se arrepende, mas como fala o ponto 6, ela dá a meia volta e rejeita todas as coisas ruins que ela havia feito. O 7, a gente começa a gostar tanto do amor e do que nós estamos aprendendo, que isso nos impele, isso nos força a falar para outros que é muito bom ser amigo de Jeová também.
E essa pessoa começa a ir no campo, começa a pregar para outras pessoas a respeito de Jeová e de Jesus. Por último, na verdade o ponto 8, nós nos dedicamos a Jeová através de uma oração, e nessa oração nós imitamos o que Jesus, quando esteve aqui na terra, também fez. Ele estava disposto a ir contra a inclinação natural dele para fazer a vontade de Jeová. Jesus ele não queria passar por todo aquele sofrimento, mas ele sabia que era necessário. Por isso, ele, numa oração, se dedicou a Jeová e disse que não é como ele queria, mas como Jeová queria. E, por último, assim também como Jesus fez, simbolizar a sua dedicação através do batismo em água. Notaram a importância do batismo? Que até o próprio Jesus, quando esteve aqui, também se batizou. Sim, irmãos, quer estejamos batizados ou quer nós estejamos dando passo para isso, nós precisamos continuar a rejeitar um modo de vida egoísta. E aí vem o segundo ponto, que se aplica para os dois, tanto os batizados como os não batizados, que é fugir da imoralidade sexual. Como que fugir da imoralidade sexual tem a ver com gratidão ao sacrifício de Jesus? Paulo também responde, agora no texto de 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Note o que diz. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora do seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês e que lhes foi dado por Deus? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Notaram um ponto aqui? Notaram um princípio por que fugir da imoralidade é mostrar gratidão ao sacrifício de Jesus? Paulo ele diz que o nosso corpo não nos pertence. Realmente, ele foi comprado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue sacrificial. Então, quando nós praticamos qualquer tipo de imoralidade sexual com o nosso corpo, é como se nós estivéssemos violando algo que não é nosso. E na própria lei humana, isso é crime. Imagina na lei de Deus. Então, como que nós podemos fazer o que Paulo ele disse aí logo no início do texto, né? Fugir da imoralidade sexual. Bem, a própria expressão que Paulo usa já nos dá a ideia. Fugir, né? Não ficar perto. A pessoa que fica perto da imoralidade sexual é aquela pessoa que consome coisas que talvez leve à imoralidade sexual. Músicas degradantes, vídeos sexuais, materiais impressos ou qualquer outra coisa que promove essa conduta. Outra coisa também que devemos ter muito cuidado é com a pornografia. Pessoas que consomem esse tipo de material faz com que ignoremos a frase de Paulo aí de fugir da imoralidade sexual e é mais fácil essa pessoa sucumbir a um ato fornicador. Outra coisa que também pode nos atrapalhar são as más companhias. Quando nós andamos com pessoas que acham normal a imoralidade sexual, acham normal o estilo de vida imoral, degradante, nós começamos a nos acostumar com esse estilo de vida e começamos a achar que parece que não é tão ruim assim. Achamos que é normal isso, achamos até atraente o estilo de vida dessas pessoas. O terceiro ponto aqui citado, irmãos, é mostrar gratidão pelo resgate por não se empenhar em ter riquezas, nem ter amor por coisas materiais. Como que ter amor por coisas materiais é não mostrar gratidão pelo sacrifício de Jesus? Bem, agora não é Paulo que responde, agora foi Jesus, no texto de Mateus, o capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, 24. Diz assim: ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou amará um, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Notem o final. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Notem que nesse texto a gente já usou essa comparação de ser escravo, né? E aqui Jesus, no texto, ele compara uma relação de escravidão
com as riquezas. E quando a pessoa ela é escrava da riqueza, ela não pode ser escrava de Deus, conforme o próprio Jesus disse. Isso, irmãos, quando nós temos essa relação de escravidão com as riquezas, realmente não dar valor ao sacrifício de Jesus, porque podemos comparar novamente que Jesus ele se empenhou tanto ele como Jeová, para assinar a nossa carta de alforria. É como se a gente descartasse aquilo e voltasse para uma outra escravidão, que no caso é a escravidão para as riquezas. E essa comparação que Jesus fez realmente é verdadeira. A pessoa, quando ela começa a ser escrava das riquezas, isso começa a refletir na sua vida. Ela começa a negligenciar coisas mais importantes. E não somente assuntos espirituais, não. Pessoas têm problemas no campo da saúde, com a sua vida familiar, seu relacionamento com outros. Isso porque é como se eles fossem escravos da riqueza. E como um escravo sofria da mesma forma, essa pessoa sofre com o seu amo mau, que é as riquezas. Por isso, irmãos, assim como Jesus, devemos nos empenhar pelo quarto e último ponto, que é usar o nosso tempo e energia para ajudar a outras pessoas. Ajudar outros a conhecer a verdade sobre Jeová Deus e sobre o seu reino. Isso é mostrar gratidão, irmãos, porque Jesus, o sangue que ele derramou por nós, tem o valor suficiente para comprar toda a humanidade. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitos não vão se beneficiar desse sacrifício. Portanto, quanto mais pessoas nós trazemos, mais o sangue de Jesus irá salvar, mais valor vai trazer para esse sacrifício. É como se com aquele dinheiro ele conseguisse salvar o maior número de funcionários possível. Por isso, quando nós pregamos, quando nós usamos o nosso tempo e energia para ajudar outros a conhecer a verdade sobre Deus e sobre o seu reino, é como se nós estivéssemos demonstrando gratidão por esse sangue sacrificial. E quando a gente pensa em ajudar outro, às vezes a gente pensa diretamente no serviço de pregação, ajudar uma pessoa que não conhece a verdade. Mas Jesus, quando ele falou sobre ajudar o próximo, ele não falou somente desse tipo de pessoa, mas ele falou também daqueles que estavam no nosso meio, os nossos irmãos. Então, quando nós ajudamos os nossos irmãos, nós também estamos mostrando gratidão. Lembre-se, irmãos, muitas vezes, através de nossos sentimentos, através de nossas palavras, através de nossas ações, nós podemos ministrar um irmão. Muitas vezes ele está passando por uma dificuldade e tudo o que ele precisa é desabafar, de um ouvido para escutar. Quando nós tiramos tempo para ajudar esse irmão, muitas vezes em sentido emocional, nós estamos também demonstrando gratidão, porque Jesus também comprou pelo corpo, pelo sangue daquela pessoa. Jesus, irmãos, morreu pela humanidade. Portanto, quanto mais pessoas nós ajudamos, tanto em sentido espiritual, fora da organização, como aqui dentro da organização, nós estamos realmente demonstrando que nós valemos por esse sacrifício. Sim, irmãos, precisamos constantemente nos lembrar de que nós somos, sim, dependentes e escravos, mas nós não somos dependentes e escravos do pecado, conforme nós citamos no início do discurso. Na verdade, nós somos escravos e dependentes de Deus e de Jesus. E nós precisamos regularmente mostrar isso para eles. Qualquer decisão que nós formos tomar, nós não devemos tomar essa decisão da nossa própria cabeça. Devemos fazer uma oração a Jeová, consultar os seus princípios e mostrar para Ele que eu dependo do Senhor para fazer qualquer coisa na minha vida, incluindo uma decisão. Haja como um servo de Deus e busque a Ele, busque por conselhos bíblicos. Lembre-se que esses conselhos são dados pelo nosso Criador e a pessoa que só quer o bem para nós. Então, com certeza, quando nós levamos em conta a opinião desse ser, com certeza as nossas decisões são as melhores possíveis. E não somente ore quando for tomar decisão, mas ore regularmente, assim como um amigo é dependente do outro. Reconheça que a sua vida vem de Deus e que nosso futuro também depende dele e da nossa fé no resgate. Jeová, irmãos, nós não temos dúvida de que Ele é um amo
bem melhor do que o pecado. É bem melhor nós sermos escravos de Jeová do que ser escravos do pecado. Por quê? Como vimos em todo esse discurso, a pessoa que ela é escrava do pecado, mesmo ela não querendo ser escrava do pecado, assim como Adão e Eva, o resultado é a morte. O sacrifício de Jesus, o código genético, não substitui a vida dessas pessoas e ela merece a recompensa que é a morte. Agora, e ser escravo de Jeová? Qual que é a recompensa? Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, reconhecemos a nossa dependência a Ele, nós mostramos através daqueles 4 pontos de que nós damos valor a esse sacrifício, nós temos gratidão por esse sacrifício. Qual que é o resultado? Por último, Paulo também responde no último texto do nosso discurso, o texto de Romanos, o capítulo 6, o versículo 22. Note o texto concludente e façamos as palavras de Paulo, as últimas do discurso também. Diz assim, Romanos 6, 22. No entanto, agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto, o futuro que está produzindo é a santidade, e o fim será a vida eterna.